capitalistas, porque aumenta a sua utilização de capacidade e aumenta a sua lucratividade, na argumentação do Taleb, eventualmente isso vai sofrer oposição, porque os capitalistas veem como algo muito importante a sua capacidade de controlar o nível de atividade pelo nível de investimento. É um mecanismo de controle, na linguagem do Taleb, super importante sobre a política econômica, que faz com que, em regimes de democracia de massas, em que o nível de crescimento do produto e o nível do emprego são elementos centrais da política econômica, dos quais depende a legitimidade de um governo, se esses elementos estão na mão das decisões de investimento dos capitalistas, o governo fica o tempo inteiro sujeito à pressão dos capitalistas para ceder às suas políticas econômicas, às políticas econômicas de suas preferências, ceder às políticas econômicas que eles desejam, para então gerar uma taxa de investimento maior e gerar prosperidade. Com o avanço desse ensaio desenvolvimentista, que coloca em questão várias taxas de retorno, no setor elétrico, no setor de infraestrutura, que coloca em questão as taxas de retorno no setor financeiro, não só com a derrubada rápida da Selic, como com uma pressão competitiva muito forte dos bancos públicos sobre os spreads na concessão de crédito, né? Também começada ali em 2012. Com todos esses elementos, há, a meu ver, algo que o Wolfgang Streeck chama de greve de investimento, reinterpretando o Taleb, há uma greve de investimento como um mecanismo político de pressão contra a política econômica adotada. Uma parte da queda do investimento é uma parte explicada por demanda. A outra parte, a meu ver, não pode ser interpretada sem a política. Claro que tem um limite para essa política, né? Os empresários não podem simplesmente reduzir a sua taxa de investimento muito profundamente, porque eles começam a perder a capacidade de se apropriar de uma parte do produto na forma de lucro. Mas, pensando estrategicamente, pensando politicamente, se eles conseguem, digamos, reduzir o investimento e, portanto, reduzir num espaço curto de tempo o produto e o emprego, eles conseguem pressionar por uma mudança da taxa, por uma mudança da política econômica. O que estava na cabeça do governo, ao meu ver, e meu tempo está terminando, eu vou tentar concluir, o que estava na cabeça do governo, a meu ver, era uma cisão superestimada entre interesses industriais e interesses financeiros, algo que está muito presente no nosso debate público, né? O governo foi para cima dos interesses financeiros, com a redução dos spreads, com a mudança da Selic, e entregou, digamos, toda a pauta dos industriais, com a desoneração da folha de pagamentos, com a redução do preço da energia e com a desvalorização do câmbio. Se esses interesses não são tão distintos como se imagina, se hoje há uma parte muito grande do faturamento das empresas industriais em atividades financeiras e essa interpenetração entre chamado capital industrial e capital financeiro é maior do que se imagina, essa política do governo enfrentou aos empresários como um todo, e eles reagiram como um todo com uma greve de investimentos. O caso da quebra da Sadia e da Aracruz, né, no começo da crise, são exemplos bons disso, de empresas que estavam se apropriando de uma parte grande do seu faturamento com operações de hedge cambial e não produzindo salsicha, né, e papel. Esse é um problema. O outro problema é que a mudança da política econômica, o ensaio desenvolvimentista, foi feito de forma abertamente tecnocrata, né? Decisões de gabinete que tentou se ocultar em vez de se tematizar, uma mudança de política econômica que não foi feita às abertas no debate público. O exemplo acabado disso é a chamada contabilidade criativa, né? A gente acha que não precisa mais fazer o superávit primário que precisava antes, porque com a mudança da conta de juros, a sustentabilidade da dívida pública requer um superávit menor, mas a gente não vai falar isso, a gente vai fingir que a gente está fazendo o superávit anterior e, com contabilidade criativa, aumentar os gastos do governo. Uma tentativa de entregar uma política econômica diferente, mantendo o discurso da política econômica anterior. Isso faz com que a eficácia de uma greve de investimentos, a eficácia de uma pressão por mudança da política econômica para os capitalistas seja muito mais forte, porque se não é feito com debate público, se não é feito com mobilização social, que é a cara da política econômica do nosso país desde 2003, né? Hipergradualismo e hiperocultação, se não é feito com mobilização social, é facilmente derrotado, né? O problema é que isso fez com que a gente criasse essa oposição na eleição do ano passado, e daí eu vou fazer isso já para concluir, falar isso já para concluir,
criou-se essa oposição, e se a gente não interpretar a sério por que deu errado o chamado ensaio desenvolvimentista, o ensaio desenvolvimentista pode virar o plano cruzado dessa geração, né? Algo que colocou de forma marginal toda a tentativa de debater de forma um pouco mais heterodoxa política econômica por um longo tempo, né? O Instituto de Economia da Unicamp sai cheio de credibilidade da ditadura, como o grande instituto que se opunha às políticas econômicas dos governos militares, vai inteira para o governo tentar resolver o problema da inflação, quando o plano cruzado dá com os burros na água, uma parte muito grande do debate econômico vira para a ortodoxia, né? Muita gente assume a atitude de vocês tiveram a chance de vocês, deu errado, agora é vez de gente séria, bem formada, voltar a fazer política econômica no nosso país, né? Vocês tiveram a chance de vocês entre 2011 e 2013 e entregaram o pibinho. Agora a gente vai fazer um ajuste de gente grande, né? Por que o ajuste vem com uma necessidade? Por vários motivos. Porque a mudança dos termos de troca gera imediatamente uma desvalorização cambial que gera aumento da inflação. Não tem segredo nisso. O governo tentou resolver e sabia disso, claro, ele tentou resolver via preços administrados, errou a mão e não funcionou, né? A queda do investimento joga para baixo a arrecadação tributária no momento em que as desonerações estão puxando ainda mais para baixo a receita, os gastos são meio rígidos e isso derruba o superávit. E você cria toda a mudança por causa da inflação da política de juros, já em abril de 2013 começa a subir os juros, aumenta a conta de juros e, portanto, você perde o argumento de que basta um superávit menor para estabilizar o endividamento. E você tem, digamos, toda a base material para defender a volta do ajuste. O ajuste vai dar certo? A meu ver, não tem como dar certo, né? Muita gente acredita que no que a literatura começou a chamar de contração fiscal expansionista, né? Você tem alguns poucos casos em que uma contração de gastos do governo dá um choque tão positivo na confiança e nas expectativas que o investimento aumenta. Esses únicos casos em que isso aconteceu era quando o mercado externo estava superaquecido, né? Por causa, se não me engano, de algum país nórdico dos anos 80, é um outro caso pontual em que isso aconteceu. Em todos os outros casos, o ajuste traz a economia para baixo, né? Em 2000, o governo, em parte, talvez acredita que ele está repetindo 2003, 2004, como a professora Leida mencionou numa entrevista recente, sendo que em 2003, 2004, de fato, foi feito um ajuste. Em 2005, o crescimento veio em grande parte por causa do boom das commodities. Não tem de onde vir o setor externo agora. A economia europeia está patinando. A economia americana tem uma recuperação muito superestimada. A Ásia está desacelerando. A gente vai fazer um ajuste de 2 anos e esperar que em 2017 venha crescimento da onde? Né? Fora o que o ajuste coloca em termos de bloqueio ao avanço da redução das desigualdades e a tentativa de recuperar minimamente a nossa indústria que vinha sendo feito nos últimos 10 anos. Então, para mim, o futuro não está muito animador. Mas se a gente quiser recuperar a ideia de pensar o futuro, precisa discutir mais a sério o que aconteceu na política econômica do primeiro mandato, para a gente não ficar preso à falsa oposição entre aquela política econômica e o ajuste. Obrigado. Bom mesmo esse controle aqui que o Chico falou. Alguém tem que me tirar da tomada. Fiquei surpreso porque sou eu que faço conjuntura, acompanhamento de conjuntura de uma forma quase que alucinada, né? Todo dia no Departamento Econômico do Bradesco. E eles aqui que vieram com um cenário mais de conjuntura, e eu achei que a reflexão aqui era mais provocativa sobre o futuro e não tanto acompanhar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Eu até entendo que é fundamental que façamos uma certa revisão sobre o passado, né? Mas na minha cabeça eu acho que vou especular um pouquinho mais sobre o futuro. Mas antes, porém, queria fazer um registro. O Departamento Econômico do Bradesco provavelmente seja o maior departamento econômico do setor privado brasileiro, e 70% dos seus membros vieram aqui da FEA.
E eu tenho aqui uns 3 ou 4 estagiários que estão aqui assistindo. Ótimos profissionais por sinal. Uma pequena propaganda. Eu cronometrei hoje, eu saí lá do banco, vim para cá em 12 minutos. 12, do nada. Por favor. É verdade, porque eu diria para vocês que metade dos profissionais que eu tenho no meu departamento, metade deles veio daqui da FEA. Começaram como estagiários e viraram economistas. E muitos ali, eu tenho uns 4 que começaram como estagiários e viraram doutores. Nessa trajetória toda, e o banco bancando mestrado, doutorado, preservando o salário dele. Bem, feita essa pequena propaganda, pequena grande propaganda. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Claro que eu concordo que muito do que aconteceu no Brasil é datado historicamente, é evidente. A Belle Époque não vai voltar. O período glorioso das matérias-primas ficou para trás. Olhando 10 anos à frente, não consigo imaginar que nós vamos ter uma recuperação tão exuberante das matérias-primas. O Brasil é essencialmente um país produtor de matérias-primas, não é apenas. O Brasil também é o segundo país emergente com a mais diversificada pauta de industrial. O tecido industrial mais diversificado do mundo emergente depois da China. Produzimos tudo no Brasil, não somos competitivos em nada, mas produzimos tudo. Mas é a história. O passado é uma coisa datada, a substituição de importação, tudo isso. Eu falo com muita tranquilidade. Eu sou conselheiro da Fiesp há 16 anos consecutivos. Eu acompanho diretamente o drama industrial, esse dilema da não competitividade, né? Afinal de contas, 20 anos de câmbio apreciado, e a tendência natural de países que têm pressão inflacionária sistêmica, no caso do Brasil, a tentação pela apreciação da moeda é uma coisa que está sempre presente diante dessa história inflacionária brasileira. Mas, olhando para frente, eu vejo uma economia mundial uma taxa de crescimento muito abaixo dos padrões históricos. Um debate em curso, acho que alguns aqui até acompanham, da estagnação secular. Pega um país como o Japão crescendo em torno de 0 ou 1 há 20 anos. A economia europeia, o crescimento médio dos últimos 25 anos foi 1,7%. Claro que a volatilidade do PIB é bem menor, o que é uma coisa boa. Baixa volatilidade tem valor econômico para as famílias e para as empresas, mas é um crescimento moderado. A economia americana tem características muito interessantes, uma economia que reage bastante rapidamente a incentivos, é mais próxima da fronteira tecnológica, tem um mercado de trabalho bastante flexível e acaba, às vezes, tendo uma reação mais rápida depois de crises, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, e eu acho que eu estou bastante convencido de que a economia americana não está com essa bola toda para carregar o resto do mundo nas costas. A China, por seu turno, daqui a um par de anos, vai se tornar um país normal. A China vai se tornar um país normal, vai crescer 5, 4, 5 anos, bastante já nesses padrões, sobretudo atuais. Mas não tem, está mudando o seu regime de crescimento, um modelo de crescimento bastante diferente agora, mais focado na redução da poupança doméstica. Essa é a prioridade absoluta da China, priorizar o consumo. E crescimento, quando você cresce com mais qualidade, esse crescimento é sempre menor, né? E a China vai entrar numa trajetória de crescimento com mais qualidade, muito possivelmente a taxas menos exuberantes. Então, o Brasil, 70% de tudo que o Brasil exporta são matérias-primas ou quase commodities, né? É uma pauta bastante limitada. Ao mesmo tempo, o Brasil ele se isolou. Concordo com o Simão que o Brasil tem hoje, até hoje, uma política comercial pré-globalização, muito isolado. O Brasil não tem nenhum acordo comercial, salvo com o Egito, com Israel,
ou seja, nada. E o Mercosul virou um tema tributário, meramente tributário, não tem nenhuma dimensão sistêmica. Então, e vocês sabem que esse fenômeno das cadeias globais de valor surgiu a partir da segunda metade dos anos 90, essencialmente, né? E o Brasil tem uma política comercial ainda muito atrasada, o país mais fechado do mundo, né, na relação corrente de comércio sobre o PIB, né? É impressionante. No lista de 40 países, a menor relação corrente de comércio sobre o PIB. Então, concordo, acho que é importante o Brasil olhar para frente, abrir sua economia de forma inteligente, porque isso é uma coisa para amadores, né? Esse negócio de abertura. Abrir com inteligência, mas tem que abrir, o Brasil tem que reduzir as suas tarifas de importação, aproveitar o momento da mudança no padrão cambial. Nós tivemos uma depreciação cambial espetacular, 30% em relação a uma cesta de moedas nos últimos 12 meses, é muito significativo. Já recuperamos o câmbio real daquela série que o Simão apresentou, que a sua para em meados do ano passado. A sua série julho de 14 eu li. Não é que o Excel ele escolhe poucas datas, porque a série é longa, tá até ou fevereiro ou março de 2015. A verdade é que hoje nós já temos uma taxa de câmbio real, efetiva, bastante depreciada, e esse é o melhor momento para você reduzir tarifa de importação. Não é quando o câmbio está apreciado, aí a resistência é total. Acho que agora sim você tem um ambiente onde o Brasil precisa realmente se integrar, celebrar muito mais acordos, de preferência com a União Europeia, até mesmo com os Estados Unidos. Eu acho que nós temos que pensar seriamente nessa questão da abertura da economia brasileira. Não a la cor, aquela coisa irresponsável, unilateral, sem nenhuma visão estratégica, mas o Brasil precisa de fato se inserir. Até porque ele tem uma presença imensa de empresas multinacionais que operam aqui no Brasil, e essas empresas, elas não estão conectadas, as subsidiárias aqui não estão conectadas às cadeias globais de suas matrizes. É patético isso. O Brasil é o país mais internacionalizado do ponto de vista de presença de multinacionais de todo o mundo emergente. É o país que tem mais multinacionais entre as 500 maiores multinacionais do mundo presentes. E as subsidiárias do Brasil não estão integradas às cadeias globais das suas matrizes. Isso é um drama, né? Eu acho que isso é muito importante. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar alguns outros fatores sobre o futuro. Eu acho que, primeiro, demografia. O Brasil tem o segundo menor crescimento demográfico da América Latina, depois de Cuba, só perde para Cuba. Nós estamos com 0,80% de crescimento, é muito baixo. Até o final dessa década nós vamos estar com a mesma taxa de crescimento demográfico dos países da OCDE, que é 0,4%. As mulheres estão fazendo poucos filhos, os homens também, mas as mulheres 1,8 filhos por mulher, e caminhamos para 1,5 filhos por mulher, é muito baixo. Tremendamente abaixo da taxa de reposição, que é 2,1. O casal tem que se repor, né, o casal, e ter uma taxa de mortalidade. Tem que ter 2,1 para preservar a população. E o Brasil está tendo, já começou um processo de redução demográfica, de crescimento demográfico marginal menor, e lá para 2030, 2028, 2030, a população brasileira começa a cair em termos absolutos. E há um envelhecimento. O Brasil vai ser o país do mundo que vai mais envelhecer de hoje até 2050. Nós vamos envelhecer 17 anos. A idade média hoje é 28. Nós vamos chegar no padrão do Japão. O Japão hoje já tem uma média de 42, 43 anos de idade. Então, é muito desafiador para o Brasil aproveitar esse momento agora para tomar as iniciativas corretas e se preparar para um período mais complicado para o futuro, né, em termos de envelhecimento. O número de jovens está caindo no Brasil, despencando. Nós chegamos em 2005 com 25 milhões de jovens de 18 a 24. Fechamos ano passado, segundo a Ana Baruf, nossa colunista assim, aqui da casa, com 22, caindo muito o número de jovens. E isso é um tema muito relevante.
faz com que o desafio da produtividade e da eficiência seja muito maior do que em outros países emergentes. Diga-se de passagem, muitos países emergentes estão fazendo reformas bastante importantes. Bastante importantes. O Brasil está avançando, mas de uma forma muito lenta. E esses países que estão na direção certa, fazendo reforma, eles não estão crescendo. Quer dizer, fazer tudo certo não significa necessariamente que você vai ter crescimento exuberante, porque o cenário global não é alvissareiro, olhando agora e para frente. A economia mundial está crescendo mediocremente. O comércio mundial, nos últimos 3 anos, está crescendo a taxas ridiculamente baixas. Eu tive um debate com o presidente do Banco Central do Canadá, faz uns 6 meses atrás, e ele insistia na tese de que nós estamos vivendo uma trade-less recovery, uma recuperação sem comércio mundial. É impressionante como o comércio mundial está crescendo muito abaixo do PIB mundial, coisa que não acontecia há décadas. Então, é outra dificuldade, até para nós brasileiros, com toda essa depreciação do câmbio, a gente esperava um boom, um surto de exportação, e é difícil, mesmo o câmbio depreciado, você exportar, né? Porque a demanda externa está muito fraca. E o que governa, a gente sabe, todos os modelos mostram que o que explica a exportação essencialmente é a demanda externa, né? Muito mais do que está americano. E a demanda externa está muito fraca, né? Então, nós temos esse dilema atualmente. E o Brasil, ele precisa apostar mais, eu diria, nas boas práticas internacionais. No Brasil, a gente tem um pouco a mania de tentar inventar o seu caminho próprio, essas coisas todas. Eu fico chocado quando eu vejo discussões sobre o mercado de trabalho, terceirização, há muita controvérsia, mas todos os países do mundo passaram por isso, países bem-sucedidos, Alemanha, França, Estados Unidos. Esse debate já foi, já voltou, essa questão já está para lá de superada. Eu acho que a gente tem que pensar que o mercado de trabalho, o mundo do trabalho mudou muito, muito, muito. E não dá necessariamente para nós confundirmos flexibilidade do mercado de trabalho com precarização. Toda precarização tem que ser ferozmente combatida. Ninguém discorda disso. Mas ter um mercado de trabalho mais flexível, e a terceirização em grande medida também faz parte disso, é fundamental. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que avançar e ver os bons exemplos, né? No caso fiscal, que eu acho que foi muito refletido aqui, o conflito ideológico, político, ele tem que se dar no seio do orçamento, no budget, não fora dele. A gente tem que ter uma regra orçamentária, uma governança orçamentária e fiscal no Brasil, no padrão dos países maduros. Ou seja, o Brasil avançaria tremendamente do ponto de vista de confiança dos agentes econômicos, até mesmo de redução da taxa de juros de longo prazo, que é tão importante para o investimento, se nós estabelecêssemos uma regra de crescimento do gasto público que não ultrapasse o crescimento do PIB nominal. Uma coisa tão óbvia, tão óbvia. O ideal seria o gasto público total, mas se pelo menos a gente conseguir em relação ao gasto discricionário, já seria uma grande vitória. Porque uma boa parte do gasto no Brasil, que é constitucional, é muito difícil você limitar. Mas o ideal mesmo seria a gente chegar num grau de maturidade onde você limita a expansão do gasto. Porque aí você tem um avanço intertemporal. Você dá um sinal para os agentes econômicos que a relação dívida-PIB no Brasil vai se manter estável, não vai continuar subindo de forma meteórica, como nós temos observado nos últimos anos, né? A dívida bruta. São coisas simples. E aí, pessoal, no orçamento, lá no Congresso, o pau tem que comer mesmo. A briga ideológica tem que ser ali, para direcionar o gasto para onde a sociedade acha que tem que ir, mais para o social. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil tem carências sociais que fundamentais, e nós temos que, de fato, buscar mais eficiência
no gasto público focado na redução das agruras aí da sociedade brasileira, né, que ainda é muito desigual. Mas isso tudo favoreceria, não determina, mas favorece bastante um trabalho do Banco Central do Brasil também de buscar perseguir uma inflação mais baixa e uma política monetária que dialogue com o fiscal. Isso. Quando o monetário e o fiscal falam a mesma língua, o ajuste é muito rápido. Você resolve rápido o problema. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil agora, ingressar numa maturidade fiscal, melhorar a governança orçamentária. Na verdade, o Brasil tem esse pecado original de governança, né? Melhorar a governança na gestão das cidades, melhorar a governança das empresas estatais. O Brasil é muito precário nessa coisa de governança. Nós estamos na idade da pedra em algumas áreas do ponto de vista de governança, né? Aquela governança republicana no sentido europeu, claro. Eu acho que o Brasil tem que perseguir isso. Né? O Brasil no futuro tem que investir na governança, investir na eficiência. Opa, ainda tem alguns minutinhos. Já passei? É quantos minutos? Já deu 17, é isso? Então, vamos, mais 2 aqui para a gente terminar. Então, eu acho que agora nós estamos diante de um dilema. Nós temos uma nova equipe econômica, o Joaquim Levy, meu ex-colega de Bradesco, uma pessoa super experiente, public servant, aqueles que acham que o Joaquim Levy é um neoliberal, ortodoxo, isso é uma tremenda bobagem. Um camarada muito racional. O Joaquim, por exemplo, eu estava falando para o Simão e para o Fernando antes, ele se orgulha de ter sido o pai do Bolsa Família. Ele acha que ele é o pai. Na verdade, o Marcos Lisboa também disputa com o Joaquim Levy, qual dos dois é o pai do Bolsa Família, porque eles acham que foram eles que deram um formato fiscal espetacular, porque é um programa magnífico, fantástico, baratíssimo e que precisa ser preservado e protegido. Então, o Joaquim Levy, ele, em 100 dias, ele reverteu 4 anos de política econômica do Guido Eduardo. É uma nova matriz, velha, não é velha matriz, porque eu tenho a impressão que a ideia do Levy é exatamente preservar o nosso welfare state o máximo possível, mas dando-lhe mais eficiência, no caso do seguro-desemprego. Não sei se vocês sabem, mas 70% dos beneficiários do seguro-desemprego têm até 22 anos. Gente, ou seja, há uma clara distorção, porque o jovem de 18, 20 anos, vocês sabem perfeitamente disso, eles experimentam, eles pulam emprego até chegar naquele emprego mais ideal. E com essa coisa de poder trabalhar 6 meses e receber o seguro-desemprego, acabou gerando uma rede de oportunismo que distorceu. Por exemplo, nesse momento de crise atual, a gente precisa tanto do seguro-desemprego para proteger de fato quem vai ficar desempregado, e muita gente vai ficar desempregada esse ano. Nós estamos prevendo que vamos ter 2 milhões a mais de desempregados esse ano no Brasil. A taxa de desemprego vai passar de 4,8 para 6,8. Uma população ativa de 100 milhões de pessoas, né? E você precisa corrigir, não é? Tem gente que tem aquela leitura de que ele quer acabar com o seguro-desemprego, acabar com pensão por morte. É uma brincadeira, né? O que há de distorção nessa área e tantas outras áreas. Acho que a ideia do Levy, eu já conversei muito com ele isso, é exatamente preservar, tornar o nosso welfare state o mais eficiente possível. E eu acho que isso é uma coisa intocável. Eu acho que o Brasil precisa realmente ter clareza a respeito da preservação desse